A paz do Senhor. Vamos à leitura da Bíblia Sagrada em um ano. Hoje, dia 29 de dezembro de 2024, nosso 364º dia da leitura. Estamos realizando a leitura na Bíblia Sagrada da IUATSE, na nova tradução da linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje, nossa leitura está em Apocalipse capítulos 17, 18 e 19. Vamos acompanhar juntamente comigo. Capítulo 17. A famosa prostituta e o monstro. Então, um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio me dizer: Venha, e eu vou lhe mostrar como será castigada a famosa prostituta, aquela grande cidade que está construída perto de muitos rios. Os reis do mundo inteiro cometerão imoralidade sexual com ela, e os povos do mundo ficarão bêbados com o vinho da sua imoralidade. Então o Espírito de Deus me dominou, e o anjo me levou para um deserto onde vi uma mulher montada num monstro vermelho. Havia muitas blasfêmias escritas nele, e ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher usava um vestido cor de púrpura e vermelho vivo, e estava coberta de enfeites de ouro, de pedras preciosas e pérolas na mão. Segurava uma taça de ouro cheia de vinho, que representava suas práticas indecentes e a imundícia da sua imoralidade. Na sua testa estava escrito um nome que tem um significado secreto: a Grande Babilônia, mãe de todas as prostitutas e de todas as pessoas imorais do mundo. Então vi que a mulher estava embriagada com o sangue do povo de Deus e das pessoas que haviam sido mortas porque tinham sido fiéis a Jesus. Quando a vi, fiquei muito espantado, e o anjo me perguntou: Por que é que você está assim tão espantado? Vou lhe contar o significado secreto da mulher e do monstro que a carrega, o qual tem 7 cabeças e 10 chifres. O monstro que você viu estava vivo, mas agora não vive mais. Ele está para subir do abismo e dali sairá e será destruído. Os moradores da terra que desde a criação do mundo não têm os nomes escritos nos livros da vida, ficarão espantados quando olharem para o monstro. Ele está vivo, agora não vive mais, porém tornará a aparecer. Isto exige sabedoria e entendimento. As 7 cabeças são 7 montes, onde a mulher está sentada. Elas também são 7 reis. 5 já morreram, um está governando e outro ainda não apareceu. E quando aparecer, precisará governar por pouco tempo. E o monstro que já esteve vivo, mas que agora não vive mais, é o 8º rei, que faz parte dos primeiros 7 e que vai ser destruído. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não começaram a governar, mas vão receber autoridade para reinar com o monstro durante 1 hora. Esses 10 estão todos de acordo entre si, e se darão ao monstro o poder e a autoridade que possui. Eles lutarão contra o Cordeiro, e ele vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E com ele vencerão os seus seguidores, aqueles que são chamados e fiéis. Então o anjo também me disse: As águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são nações, povos, raças e línguas. Os 10 chifres que você viu e o monstro odiarão a prostituta. Eles tirarão tudo o que ela tem e a deixarão nua. Devorarão a sua carne e queimarão o resto no fogo. Os 10 reis farão isso porque Deus colocou no coração deles o desejo de fazerem o que Ele quer. Então, entre si concordarão em entregar ao monstro a autoridade que eles têm para governar. Isso acontecerá até que se cumpra as palavras de Deus. A mulher que você viu é uma grande cidade que domina os reis do mundo inteiro. Capítulo 18. A queda da Babilônia. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Ele tinha um grande poder e o seu brilho iluminava toda a terra. E gritava com voz forte: Caiu, caiu a grande Babilônia. Agora, quem vive ali são os demônios e todos os espíritos imundos.
Todos os tipos de aves e feras imundas e nojentas vivem nela. Pois todas as nações beberão do seu vinho, o vinho forte do seu desejo imoral. Os reis do mundo inteiro cometerão imoralidade sexual com ela, e os homens de negócio deste mundo se enriquecerão às custas das práticas sexuais sujas da prostituta. Então ouvi outra voz do céu que disse: Saia dessa cidade, meu povo. Saiam todos dela, para não tomarem parte dos seus pecados e para não participarem dos seus castigos, pois os seus pecados estão amontoados até o céu, e Deus lembra das suas maldades. Deem a ela o mesmo que ela deu a vocês. Paguem em dobro o que ela fez. Encham a taça dela com bebida 2 vezes mais forte do que a bebida que ela preparou para vocês. Deem a ela tanto sofrimento e tristeza, quanto luxo e glória ela deu a si mesma. Porque ela pensa assim: estou sentada aqui como rainha, não sou viúva, e nunca mais vou sofrer. Por isso, no mesmo dia cairão sobre ela estas pragas: doenças, dor e fome, e ela será queimada no fogo, pois o Senhor Deus que a julga é poderoso. Os reis do mundo inteiro que tomarão parte da imoralidade e na corrupção dela vão gritar e chorar quando virem a fumaça do seu incêndio. Eles ficam de longe porque têm medo de tomar parte no castigo que ela vai sofrer e dizer: Ai de você, Babilônia, grande e poderosa cidade. Em apenas 1 hora você já foi castigada. Os comerciantes do mundo inteiro também gritam e se lamentam por causa dela, porque ninguém mais compra os produtos deles. Ninguém compra o seu ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, nem o seu linho finíssimo, a sua púrpura, a sua seda e a sua lã vermelha, nem qualquer espécie de madeira rara ou qualquer tipo de objetos feitos de marfim e de madeira cara, de bronze, ferro e mármore, nem canela, cardâmomo, incenso, mirra ou perfumes. Ninguém compra o seu vinho, azeite, farinha de trigo e trigo em grão, nem gado e ovelhas, cavalos e carruagens, nem escravos, os outros seres humanos. Os comerciantes dizem à cidade: acabaram todas aquelas coisas boas que você tanto desejava, e você perdeu para sempre toda a riqueza e toda a fama que possuía, e não as encontrarás mais. E os comerciantes que se tornaram ricos, negociando naquela cidade, ficaram de longe, com medo de serem castigados junto com ela. Eles vão gritar e lamentar assim: Ai da grande cidade! Ai da cidade que está vestida de linho finíssimo, de púrpura e de lã vermelha, e que se enfeitava com joias de ouro, com pedras preciosas e com pérolas. Em somente 1 hora ela perdeu toda a sua riqueza. Todos os capitães de navios e todos os passageiros, marinheiros e outros que ganham a vida no mar ficarão de longe. Então, vendo a fumaça do incêndio da cidade, gritaram: Nunca houve uma cidade igual a esta grande cidade. Em sinal de riqueza, eles jogaram pó sobre a cabeça, choraram e gritaram assim: Ai da grande cidade! Ai da cidade onde, à custa da sua riqueza, se enriqueceram todos os que tinham navios no mar. Em apenas 1 hora ela perdeu tudo. Alegrem-se, ó céus, por causa da destruição dessa cidade. Alegrem-se, povo de Deus, apóstolos e profetas, pois Deus a condenou pelo que ela fez a vocês. Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e a jogou no mar e disse: É assim que a grande cidade de Babilônia será jogada fora com violência e nunca mais será vista. A música dos tocadores de harpa, de flauta e de trombeta e as vozes dos cantores nunca mais serão ouvidas em você. E em você nunca mais será encontrado nenhum trabalhador de qualquer ofício, e nunca mais se ouvirá em você o barulho das pedras de moinho
Em você jamais brilhará a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você a voz dos noivos e das noivas. Os seus comerciantes foram os mais poderosos do mundo, e com feitiçaria você enganou todos os povos da terra. A grande Babilônia foi castigada porque nela foi encontrado o sangue dos profetas, o sangue do povo de Deus e de todos os que foram assassinados na terra. Capítulo 19. Depois disso, ouvi no céu uma voz forte, como se fosse de uma grande multidão, que dizia: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Os seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele condenou a famosa prostituta que corrompia a terra com sua imoralidade. Deus a castigou porque ela havia matado os servos dele. E a multidão disse outra vez: Aleluia! A fumaça do incêndio da grande cidade sobe para todos sempre. Então os 24 líderes e os 4 seres vivos caíram de joelhos e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e disseram: Amém. Aleluia. A festa do casamento do Cordeiro. Então veio do trono o som de uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos os seus servos, todos os que o temem, tanto as pessoas importantes como as humildes. Aí eu vi o som que parecia a voz de uma grande multidão, como um barulho de uma grande cachoeira, ou como fortes trovões, que dizia: Aleluia, pois o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, é Rei. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque está chegando a hora da festa do casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo. A ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Então o anjo me disse: Escreva isto: Felizes os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. E o anjo disse ainda: São essas as verdadeiras palavras de Deus. Aí me ajoelhei aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse: Não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e seus irmãos, que continuam fiéis à verdade revelada por Jesus. Adore a Deus, pois a verdade revelada por Jesus é a mensagem que o Espírito entrega aos profetas. O cavaleiro montado no cavalo branco. Em seguida, vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e ele tinha muitas coroas na cabeça. Havia escrito nele um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. A sua capa estava encharcada de sangue. Ele se chama a Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada, com a qual ele vencerá as nações. Ele as governará com uma barra de ferro e pisará as uvas no tanque do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Na capa e na perna dele estava escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo que estava de pé sobre o sol. Ele gritou com voz forte, dizendo o seguinte para todas as aves que estavam voando bem alto: Venham e se ajuntem para o grande banquete de Deus. Venham e comam a carne dos reis, dos generais e de soldados, de cavalos e de cavaleiros e de todas as pessoas, sejam escravas ou livres, sejam importantes ou humildes. Depois vi o monstro e os reis do mundo inteiro e os seus exércitos reunidos para lutar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. O monstro foi feito prisioneiro junto com o falso profeta, que havia feito coisas espantosas na sua presença. Com aquelas coisas ele havia enganado os que tinham o sinal do monstro e os que haviam adorado a imagem do monstro. O monstro e o falso profeta foram jogados vivos no lago de fogo, que queima como enxofre. Os seus exércitos foram mortos pela espada que saía da boca daqueles que estavam montados no cavalo branco, e todas as aves comeram da carne deles, até não quererem mais. Essa foi a nossa leitura de hoje. Já podemos ficar como tarefa concluída
em nosso formulário de leitura anual. Esperamos por você amanhã.